nesta aula da disciplina Metodologia para a Educação Básica, Resolução de Problemas. Nós conversaremos sobre a implicação, da metodologia de resolução de problemas para a prática pedagógica, para o ensinar e para o aprender. Nós conversamos alguns aspectos mais gerais da prática pedagógica, que o professor precisa refletir, estar atento, e agora nós vamos contextualizar um pouco a questão da resolução de problemas nessa prática pedagógica. Então, como é que a metodologia da resolução de problemas se apresenta no momento que eu estou pensando, que eu estou planejando sobre os processos de ensinar e aprender? Então, vamos retomar uma discussão da aula anterior a respeito da prática pedagógica, que a prática pedagógica, ela envolve tanto a ação como a reflexão, tanto do professor como também dos estudantes. Então, a todo momento, quando o professor está planejando a sua prática, ele está se perguntando a respeito desses aspectos, de como que ele está conduzindo, orientando os seus alunos, mediando a construção do conhecimento, E nesse processo, o professor, ele tanto aprende como ele também ensina, Ele ensina vários conteúdos que ele organizou, a própria organização de aula, a própria condução, a mediação, formas de resolver algumas questões, mas ele também aprende com a sua própria prática, Ele aprende novas formas de interação, ele aprende caminhos, de como estar trabalhando com determinados alunos, com determinadas dificuldades que se apresentam em sala de aula, E ele precisa realizar uma intervenção, durante esse processo, de modo a facilitar a construção dos seus alunos e não impor, Então, ele não impõe formas, de aprendizagem, ele não impõe formas de construção, mas sim ele media essa construção, ele vai facilitando esses processos de entendimento. Então, essas questões, elas estão presentes na prática pedagógica do professor. E esse é um caminho que o professor age, mas que ele também precisa refletir sobre, ele precisa avaliar, a eficiência, vamos dizer assim, a objetividade desses processos, avaliar até que ponto toda essa organização e esse planejamento pensado e a forma com que ele conduziu tudo isso realmente estão atingindo o objetivo que ele propôs para essa aula, para essa organização de ensino. Então, no processo de ensinar e de aprender, o professor ele vai buscar desenvolver nos seus alunos a capacidade de aprender a aprender, Então, o foco não está mais, naquela repetição mecânica, naquela aplicação mecânica de uma técnica, não está mais na capacidade do aluno memorizar, mas sim na capacidade do aluno aprender a aprender, porque assim ele estará num constante processo de aprendizagem durante o decorrer de toda a sua vida e não só naquele momento ali da sala de aula, Então, a escola, ela não deve se limitar a repassar um conhecimento, como mais um local, mas sim, ela tem esse desafio de ampliar, a leitura desses alunos sobre a própria realidade e para que eles entendam que em cada novo contexto, em cada nova situação, ele pode aprender algo novo, Então, se mostra aí para o professor como um desafio esse processo educativo, para que ele não seja apenas um processo instrumental, mas sim um processo que possa construir condições dessa aprendizagem permanente. E para isso, o professor precisa pensar em estratégias, para a sala de aula, para uma sequência didática, para um exercício, para a resolução de um problema, que leve o aluno por si mesmo a buscar esse conhecimento que ele necessita, Ele não recebe um conhecimento e aceita aquilo que ele está recebendo, mas sim ele busca conhecimentos para resolver as questões que são apresentadas, porque é assim, no dia a dia, no mundo
que ele convive, nas situações que se apresentam no cotidiano, ninguém vai apresentar um conceito para ele tentar resolver. Ele vai ter que ser crítico, ele vai ter que ser criativo, ele vai ter que tentar uma forma de resolução. E isso a gente também deve aprender, né, no trabalho com as disciplinas escolares, né? Como é que a gente interage com esse mundo aí. Então, uma das formas de fazer com que os alunos aprendam a aprender pode ser, né, o uso de resolução de problemas como metodologia de ensino, por isso que a gente vem discutindo isso aqui nessa disciplina. Por quê? Porque a resolução de problemas, ela está baseada na apresentação de situações abertas e sugestivas. E para isso, o aluno tem que ter uma posição bastante ativa, ele vai ter que buscar as suas próprias respostas, ouvir as respostas de outros, comparar com as suas, verificar o que melhor se adequa ali naquele contexto, e com isso ele vai aprendendo a aprender, né? Ele vai construindo o seu próprio conhecimento. Então, a resolução de problemas, ela se encaixa muito bem nesse contexto, né? Nessa forma de pensar sobre a aula, de planejar situações didáticas, por conta dessas características, né? Que são possíveis, né, de serem trabalhadas aí pelo professor para levar o aluno a aprender. Então, o mais importante não é que o meu aluno domine um conceito e aplique corretamente aquele conceito, mas depois ele não consiga generalizar para outras situações, né? Eu mudo o problema, às vezes a gente escuta muito isso do professor, né? Eu mudo o problema, eu mudo a pergunta, o meu aluno já não sabe mais resolver e era a mesma coisa que ele estava resolvendo anteriormente. Será que nesse caso ele aprendeu a aprender? Será que nesse caso ele está conseguindo generalizar? Será que nesse caso ele está conseguindo relacionar o que eu trabalhei anteriormente com o que eu estou colocando agora, né? Então, ensinar a resolver problemas não é dotar os alunos de habilidades ou estratégias eficazes, mas sim é criar nesse aluno o hábito e uma atitude para que ele consiga enfrentar os problemas que são colocados, de modo a exercer formas de aprendizagem, né? De forma que ele aprenda uma nova questão com aquele problema que está sendo colocado e que ele sinta-se desafiado a encontrar uma solução para aquele problema que está sendo colocado. Então, nós precisamos pensar numa prática pedagógica que envolve essas questões. E ao ensinar e aprender a partir de problemas, nós estaremos incentivando os nossos alunos a entenderem que os problemas são desafios interessantes para a busca de novos conhecimentos e que, ao resolver um determinado problema, ele pode construir novas habilidades, construir novos conhecimentos, e então ele pode tomar decisões mais críticas, mais conscientes, mais adequadas, e isso envolve não só as aulas, não só os conteúdos que eles estão aprendendo ali na escola, como também questões que se apresentam no seu dia a dia, né? E nesse mecanismo, não é só o professor, né, que vai refletir sobre a sua aula, sobre os seus procedimentos, sobre a sua prática, mas também o aluno. O aluno começa a pensar sobre a sua própria aprendizagem, o aluno começa a pensar em como buscar alternativas para resolver problemas que são apresentados aí durante a sua escolarização e depois no decorrer da sua vida, né? Então, a prática educativa, ela pode trabalhar aí com a resolução de problemas, levando alguns apontamentos que nós já conversamos anteriormente, quando nós falamos sobre a característica da resolução de problemas, né? O que que nós queremos? Nós queremos envolver o aluno com situações da vida real. Quando nós falamos sobre problematização, nós falamos a partir da realidade e retornar para essa realidade com uma resolução do problema que se apresentou. É motivar o aluno a pensar matematicamente sobre uma determinada situação, né? Entender que a matemática pode ser um meio que conduz a um fim, né? Que a matemática não é um fim, e sim um meio para se encontrar uma resposta, uma resolução, né? Uma forma criativa de resolver um problema. Eu posso envolver o meu aluno na aplicação de conceitos e de exercitar um raciocínio lógico para resolver coisas
reais, né? Coisas que se apresentam no cotidiano. Eu preciso superar aquela ideia. Às vezes o aluno lê, né, uma questão e ele fala assim, professor, é conta de mais ou conta de menos, né? Não é, isso não é o importante, ele precisa saber o porquê que é uma soma, o porquê que é uma subtração, quando que isso se aplica, né? Como que ele usa isso em várias situações. Se ele vai ao supermercado, quando ele dá uma nota para pagar uma conta e ele recebe um troco, foi feita uma soma ou uma subtração? Ele sabe se esse troco é correto, que ele acabou de receber, né? Não é somente uma conta de mais ou menos, né? E nós precisamos pensar que problemas rotineiros, eles não avaliam atitudes, procedimentos, mas eles podem ser um passo aí para a gente poder envolver o aluno numa compreensão maior de questões da realidade e para a realidade, né? Então, a resolução de problemas na prática educativa, ela traz todas essas características que nós já conversamos que envolve a própria resolução de problemas. E nesse mecanismo, nós podemos levar o aluno a pensar produtivamente, né? Desenvolver o seu raciocínio, enfrentar novas situações, né? Nós temos hoje uma realidade que nós observamos que muitas crianças são muito inseguras, né? Então, como é que nós auxiliamos nisso no momento que ele está enfrentando novas realidades? Ele vai ter a oportunidade de se envolver com uma aplicação da matemática. A matemática deixa de ser o bicho de sete cabeças, algo muito difícil, algo muito complexo, não. Fazer parte de coisas que ele trabalha aí no dia a dia, coisas que podem ser interessantes, coisas que podem ser desafiadoras, né? O aluno também vai conhecer novos procedimentos, novas estratégias para solucionar problemas, então não é só a aplicação de uma única estratégia, ele vai ampliando o seu repertório e nós estaremos contribuindo para a alfabetização matemática do cidadão, que é um problema que nós observamos muito hoje na sociedade brasileira, né? O cidadão, ele não consegue lidar com questões básicas de matemática, né? Quando ele vai comprar um produto, ele não consegue saber se aquele pagamento que ele vai fazer à vista ou a prazo vai ter muitos juros em cima e ele vai estar pagando duas vezes aquele produto, por exemplo. Na verdade, ele faz uma conta simples, ele fala, olha, essa parcela cabe no meu orçamento e é isso que eu vou fazer. Mas ele não faz uma conta que mostre para ele como que essa situação, na realidade, compromete o próprio orçamento dele, porque ele vai estar pagando duas vezes a mesma coisa, por exemplo, né? Então, isso tem que ser desenvolvido, sim, nas aulas de matemática, para que o cidadão interaja com todas as suas situações do dia a dia, né? E nesse caminho, o professor acaba sendo um incentivador, um facilitador, um mediador, né? E ele vai levando os alunos a pensarem. Então, não pense você, professor, né, que é uma atividade mais simples, que a gente deixa os alunos, não, a gente está todo momento acompanhando, observando, conduzindo, trazendo novos elementos. Quando você vê que o aluno não avança, você traz novas perguntas, você incentiva, né? Você não traz tudo pronto, mas você cria um ambiente de cooperação para que eles consigam interagir, né, com aquilo que você está apresentando em termos de resolução de problema, porque tem um objetivo de aprendizagem, né? E você vai buscando desencadear um processo de construção, né? Então não é um processo de apresentação de conteúdos e de conceitos, mas sim um processo de construção, respeitando a capacidade dos alunos, respeitando aí os limites de cada um e as aprendizagens. E o aluno, nesse caminho, ele vai agir por tentativa e erro, mas isso o professor vai estar acompanhando, vai estar organizando, não deixa ele, né, à vontade, né, para fazer e errar de uma forma totalmente absurda. Você traz ele para uma discussão, para que ele analise aquilo, né? Ele vai procurar padrões, generalizações. Então, o que aplicou lá, será que se encaixa nesse contexto? Será que eu consigo aplicar algo que eu já fiz anteriormente num problema mais simples para esse problema mais complexo? Então, olha, ele vai generalizando a construção do seu conhecimento, né? Ele vai buscar diferentes estratégias, ele pode realizar o caminho inverso, né? Voltar e analisar o que é que aconteceu. Então, o aluno, né, nesse processo de resolução de problemas,
ele é levado a pensar e a julgar por si, desenvolvendo o pensamento, a autonomia e a criatividade. O que mais os professores querem é construir alunos autônomos, né? Que aprendam a aprender, né? Que o aluno chegue e fale, olha, professor, eu já pesquisei isso, e que não espere tudo pronto do professor, né? Que ele busque esses conhecimentos que ele necessita e não espere que o professor traga esses conhecimentos pronto para ele, né? E nesse caminho é importante evitar listas muito longas de problemas, que elas podem ser desmotivadoras. Nós já fomos alunos, né? E nós sabemos que o professor, quando ele traz, né, 50 exercícios numa lista de matemática, isso é muito cansativo, isso é desmotivador. É mais interessante nós escolhermos problemas chaves e significativos que o aluno realmente se envolva cognitivamente com essa resolução, né? E também cuidar e orientar com relação aos fracassos e às repetições, né? Se tem aquele aluno que não consegue avançar, que ele tem dificuldade, isso pode ser frustrante. Então, o que eu posso fazer para esse aluno, né? Como que eu posso levar novos elementos para que ele entenda que ele também é capaz, que ele também consegue, né? Caminhar, que ele também consegue construir, né? Então, o que a gente pode fazer enquanto professor, né? Utilizar problemas significativos, como eu falei, com graus de dificuldade diferentes. Eu posso começar por uma linguagem simples, porque muitos alunos não dominam determinada linguagem, principalmente determinada linguagem matemática, e aos poucos eu vou ampliando. Eu não posso permanecer, eu posso iniciar por ela, mas não permanecer nela, né? Aos poucos eu vou inserindo novos elementos. Eu posso utilizar materiais concretos, porque às vezes as coisas são muito abstratas, o aluno não consegue imaginar. Então, utilizar materiais concretos para tentar explicar para o meu aluno como que isso acontece. Valorizar todo o processo e não só a resposta final. Então, como que o meu aluno construiu todas essas questões, como que foi o caminho, a resposta final não é o principal objetivo nosso, né? Incentivar as descobertas do aluno, valorizar isso. Nossa, que interessante. Olha, vamos ouvir o que esse colega trouxe, vamos ouvir o que esse trouxe. Olha, e se a gente somar o que ele trouxe com o que o outro trouxe, será que não dá um caminho interessante, né? Valorizar que eles criem problemas, que eles criem novas perguntas a partir daquilo que nós estamos apresentando, porque isso vai tornar o aluno participante e ele vai se sentir importante nesse processo, ele vai se sentir como um ator realmente desse processo, né? Logicamente que são recomendações para a gente pensar no momento que nós estamos planejando a prática pedagógica, né? Por isso que o professor, ao propor as situações problemas, ele pensa, né, nessas possibilidades de produzir o conhecimento e o aluno como um participante ativo. E aí, nesse caminho de participar ativamente, ele pode ser levado a aprender, a aprender. Isso vai totalmente contra o modelo de transmissão, né? O professor transmite, deposita no aluno o conhecimento, mas sim, né, pensa sobre a coparticipação, né? O professor como mediador, como um orientador, como um facilitador e o aluno como o principal agente desse processo educativo. Então, ao pensar na prática pedagógica a partir da resolução de problemas, implica nós pensarmos sobre as concepções, né, do ensinar e aprender, qual é o papel do meu estudante nesse processo e como que eu posso envolvê-lo nesse caminho de aprender a aprender. Até a nossa próxima aula.